Vamos falar agora sobre a segunda lei da termodinâmica. A base da segunda lei é que nenhuma máquina termodinâmica pode funcionar com 100% de eficiência, no caso das máquinas térmicas, ou com desempenho infinito, no caso dos refrigeradores. Temos aqui o diagrama de uma máquina térmica e de um refrigerador para a gente lembrar das principais características. A eficiência da máquina térmica é calculada como 1 menos a razão entre o calor rejeitado pela máquina e o calor recebido pela máquina. Então, na situação hipotética em que todo o calor recebido pela máquina se transformasse em trabalho útil, QC seria igual a zero. E a eficiência da máquina seria igual a 100%. Essa condição permitiria que todo calor fornecido à máquina fosse transformado em trabalho sem perdas. Já aqui no refrigerador, a gente tem que o coeficiente de desempenho é obtido através da razão entre o calor removido da fonte fria dividido pela diferença entre o calor rejeitado na fonte quente menos o calor removido na fonte fria. Então, na situação hipotética em que o calor removido fosse igual ao calor rejeitado na fonte quente, teríamos então uma máquina com desempenho infinito. Também permitiríamos a condição do calor fluir naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E a gente sabe que isso aqui simplesmente não acontece sem que a gente gaste energia para fazer isso. Então, essas aqui são duas situações hipotéticas que a segunda lei da termodinâmica diz que não é possível. A explicação física para a segunda lei repousa na diferença entre a natureza da energia interna dos materiais e da energia mecânica macroscópica. Quando a gente transfere energia para um corpo, parte dessa energia vai para o movimento coordenado dos átomos e moléculas. No caso de um gás, por exemplo, quando você aquece o gás, aquela energia térmica vira energia cinética e as moléculas do gás vão empurrar as paredes externas do sistema. Se tiver um pistão ali, o movimento coordenado das moléculas vai empurrar o pistão e vai executar um trabalho macroscópico nas paredes do sistema. E esse pistão empurrado é transformado em movimento, em energia cinética, faz a nossa máquina funcionar. Só que tem uma parte dessa energia que foi jogada para dentro do sistema que ela fica armazenada no movimento aleatório e desorganizado desses átomos e dessas moléculas, que pouco contribui para a realização do trabalho macroscópico. Então, essa parcela de energia armazenada na aleatoriedade microscópica é perdida. E ela é a principal causa dos processos irreversíveis. Na verdade, a principal não, ela é a causa dos processos termodinâmicos irreversíveis. Como exemplo, o atrito. Então, quando a gente pisa no freio do carro, o carro está andando, e a gente pisa no freio, a gente sabe que o disco de freio ele vai aquecer. Então, aquela energia mecânica de tentar segurar, impedir o freio, o disco do freio girar, ele vai ser uma parte vai ser utilizada para realmente parar a roda e a outra vai ser perdida por aquecimento. Essa energia perdida por aquecimento ela não pode ser convertida de volta em energia mecânica na totalidade. Uma parte pode ser, a gente pode reverter esse processo, uma parte volta a ser energia mecânica, mas sempre vai ter uma parte que fica perdida no movimento aleatório dos átomos e das moléculas dos materiais. Então, a segunda lei ela existe independente da primeira. A primeira lei
é uma lei de conservação da energia. Então, ela proíbe a criação e a destruição de energia. Já a segunda lei, ela limita a disponibilidade e os modos de conversão e uso da energia. Pois bem, mas se 100% de eficiência numa máquina térmica é impossível, qual é a máxima eficiência possível? Para a gente obter a máxima eficiência possível, a gente tem que evitar a todo custo os processos irreversíveis. Então a gente só pode construir uma máquina hipotética que ela tenha a máxima eficiência possível, se ela tem que ser construída utilizando apenas processos reversíveis. Essa máquina, na verdade é uma idealização de uma máquina, é chamado de ciclo de Carnot, e ele determina a máxima eficiência possível de uma máquina térmica operando com um reservatório quente a temperatura TH e o reservatório frio a temperatura TC. Como é que é esse ciclo? Esse ciclo está aqui mostrado no gráfico. Então, ele é composto de uma expansão a temperatura constante. Então, essa expansão a temperatura constante não tem variação de temperatura. Então, é um processo reversível. Depois da expansão a temperatura constante, tem uma segunda expansão adiabática, em que o calor trocado é igual a zero. Então, também é um processo reversível. Depois, temos uma compressão isotérmica a uma temperatura menor. Né? Com esse processo adiabático aqui, ele conecta uma isotérmica a uma temperatura maior TH a uma temperatura menor TC. Então, esse TH é a temperatura da fonte quente e o TC é a temperatura da fonte fria. Então, voltando aqui do ponto C, vai ter uma compressão isotérmica, que também é reversível, por causa que é a mesma mantém a temperatura constante. E depois retornamos ao ponto A, fechando o ciclo, por uma compressão adiabática. Então, nesse primeiro trecho aqui de A para B, nós temos o volume varia, o trabalho é maior que zero, e a temperatura é uma isotérmica. Então, se for um gás ideal, a variação da energia interna é zero, então todo o calor fornecido ao trocado pelo sistema se transforma em trabalho. Como é uma expansão, o trabalho é positivo, consequentemente, o calor trocado é positivo. Se o calor trocado é positivo, significa que é calor jogado para dentro do sistema, então esse aqui é o nosso QH. Aqui de B para C, na expansão adiabática, nós temos que a troca de calor é igual a zero, continua expandindo, então o trabalho é positivo. Aqui vai ter variação da energia interna no gás ideal, né? Já que o Q é igual a W mais ΔU, então o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia interna. Como o trabalho é positivo, a energia interna obrigatoriamente tem que ser negativa, para poder zerar o calor. Já aqui, de C para D, nós temos uma compressão isotérmica, então a variação de energia interna é zero, então todo o trabalho, todo o calor trocado se transforma em trabalho, mas é uma compressão, então o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, então o calor trocado vai ser negativo. Se o calor é negativo, então isso é calor perdido pelo sistema. Então isso aqui é o nosso QC. E aí a última peça última perna do ciclo é a compressão adiabática. O trabalho aqui vai ser menor do que zero, o Q vai ser zero, porque ele não troca calor, e a variação da energia interna vai ser positiva. Então, todas as etapas do ciclo de Carnot são reversíveis.
Além disso, não deve existir nenhuma diferença de temperatura finita na substância de trabalho quando ela estiver em contato com os reservatórios de calor. Por exemplo, quando a substância de trabalho estiver em contato com o reservatório quente, ela vai ter que estar a uma temperatura TH para que ela esteja em contato, ela sofra um processo isotérmico nessa troca de calor bem aqui. Então, se é um processo isotérmico, ele é reversível. Da mesma forma, ele tem que estar, substância de trabalho tem que estar a uma temperatura TC quando estiver em contato com o reservatório frio, para que não haja nenhuma diferença de calor entre a máquina e o reservatório frio, entre a substância de trabalho e o reservatório frio. Então, para que nós possamos ter um processo reversível. Então, todas as trocas de calor ATH no reservatório quente e ATC no reservatório frio, elas têm que acontecer de forma isotérmica. Então, a gente pode calcular o calor trocado, QH, e o calor rejeitado, QC. De A para B, nós podemos calcular o calor QH, que ele é exatamente igual ao trabalho de A para B, já que é uma isotérmica, não tem energia interna, variação da energia interna. Então, como nós já vimos no capítulo anterior, o trabalho de um gás ideal em uma expansão isotérmica é igual a N, onde N é o número de moles, R é a constante dos gases, TH é a temperatura da isotérmica, no caso aqui é a temperatura do reservatório quente, que multiplica o logaritmo de VB sobre VA. VB é maior do que VA, então esse logaritmo aqui é positivo, o calor todo é positivo. De B para C, nós temos uma expansão adiabática, então a gente pode utilizar o processo adiabático do gás ideal, que ele é igual a TH, que multiplica VB elevado a γ-1, igual a TC, nesse ponto aqui, que multiplica o volume no ponto C elevado a γ-1. De C para D, temos a compressão isotérmica. E o calor trocado aqui é igual ao calor rejeitado. De novo, é um trabalho de uma isotérmica durante uma variação de volume. E a gente já calculou isso. Ele é simplesmente igual a N vezes R vezes TC, já que agora esse processo ocorre a uma temperatura TC, que multiplica o logaritmo do volume D dividido pelo volume C. Como se trata de uma compressão, o volume D é menor do que o volume C. Então, esse logaritmo aqui, ele tem um sinal negativo. Então, utilizando as propriedades do logaritmo, a gente coloca o sinal menos para fora e inverte aqui a razão. Então, QC vai ficar menos N RTC ln de VC sobre VD. Agora, esse ln é positivo, mas o QC, como um todo, tem sinal negativo, porque é uma perda, representa uma perda de calor. E o processo de D para A é uma compressão adiabática que a gente usa novamente um processo adiabático do gás ideal, em que TA, que o TA na verdade é o TH, que é a temperatura da fonte quente, vezes o volume VA elevado a γ-1, vai ser igual a TC, que é a temperatura no ponto D, e TC é a temperatura fria, que multiplica o volume do ponto D elevado a γ-1. Mas a eficiência do ciclo todinho, né, no ciclo fechado, é igual a é igual a 1 mais a razão entre o calor rejeitado e o calor recebido pela máquina. O calor rejeitado é esse aqui, nRTC logaritmo de VD sobre VC. O calor recebido é nRTH logaritmo de VB sobre VA. Então, QC sobre QH
vai ser igual a menos TC sobre TH, que multiplica logaritmo de VC sobre VD, dividido por logaritmo de VB sobre VA. Falta a gente se livrar dessa razão entre os volumes aqui. Mas aí nós temos as expansões adiabáticas. A gente divide essa expressão por essa expressão bem aqui. TH cancela com TH, TC cancela com TC, e nós obtemos que VB sobre VA vai ser igual a VC sobre VD. Então, esse logaritmo de VC sobre VD, dividido pelo logaritmo de VB sobre VA, ele se anula. Então, nós obtemos simplesmente que QC sobre QH vai ser igual a menos TC sobre TH. Colocando esse resultado bem aqui na nossa expressão da eficiência do ciclo, nós obtemos que a eficiência do ciclo de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E olhando para essa expressão aqui, a gente pode concluir que quanto maior for a diferença de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente, menor vai ser essa razão aqui e maior vai ser a eficiência do ciclo de Carnot. Lembrar que essa eficiência aqui é a máxima eficiência possível é a máxima eficiência possível de uma máquina funcionando a temperatura fria TC e temperatura quente TH, independente da substância de trabalho, certo? Mas a gente viu isso aqui, tudo isso aqui é a máquina térmica de Carnot. Se a gente reverter cada etapa do ciclo de Carnot, nós obtemos o refrigerador de Carnot. E para os refrigeradores, o que a gente calcula é o coeficiente de desempenho. O coeficiente de desempenho de um refrigerador é calculado como sendo o calor retirado da fonte fria dividido pelo trabalho o trabalho absorvido pela máquina. Isso aqui, utilizando os resultados que a gente viu já nos slides anteriores, isso aqui é igual a módulo de QC dividido pela diferença do módulo de QH, do calor retirado, o calor jogado na fonte quente, menos o calor retirado da fonte fria. Se a gente dividir todo mundo pelo módulo de QH, a gente vai obter essa forma aqui. E QC sobre QH nós obtivemos no ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, QC sobre QH é igual a menos TC sobre TH. O módulo de QC dividido pelo módulo de QH vai ser simplesmente o positivo de TC sobre TH. Então, a gente pega esse resultado bem aqui e coloca aqui no coeficiente de desempenho e obtemos o resultado final do coeficiente de desempenho de um refrigerador de Carnot como sendo a razão entre TC, que é a temperatura da fonte fria, e a diferença de TH menos TC. Então, a gente analisando essa expressão aqui, percebe que quanto menor for a diferença entre a temperatura quente e a temperatura fria, maior vai ser o desempenho da máquina. O que significa dizer que uma quantidade muito grande de calor pode ser bombeado da fonte fria com um pequeno gasto de trabalho. Então você retira muito calor da fonte fria, gastando pouco. Isso é o que significa um coeficiente de desempenho alto.
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ciclo de Carnot e a segunda lei. Nenhuma máquina térmica pode ter eficiência maior do que a máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Lembrar que as temperaturas de operação é Tc na fonte fria e TH na fonte quente. Da mesma forma, nenhum refrigerador pode ter desempenho maior que o refrigerador de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Todas as máquinas de Carnot funcionando entre as mesmas temperaturas possuem a mesma eficiência, independente da substância de trabalho. E, finalmente, a eficiência do ciclo de Carnot impõe um limite de eficiência para as máquinas reais. Então, nenhuma máquina pode ser mais eficiente do que uma máquina de Carnot. Vamos resolver uns exemplos para fixar os conceitos que a gente viu até agora. Este exemplo diz o seguinte: uma máquina de Carnot absorve 2.000 joules de calor de um reservatório a 500 Kelvin, realiza trabalho e descarta calor a 300 Kelvin. Qual foi o trabalho realizado? Qual é a quantidade de calor rejeitado e qual a eficiência dessa máquina? Então vamos lá. O calor rejeitado dividido pelo o calor recebido pela máquina é igual a menos Tc sobre TH. Isso aí a gente viu que essa é uma relação lá do ciclo de Carnot, assumindo que a substância de trabalho era um gás ideal. Então, a gente pode calcular o calor rejeitado pela máquina como sendo menos QH, que multiplica Tc sobre TH. Substituindo aí os valores, a gente vai ter que o calor rejeitado vai ser menos 2.000, que é o calor recebido pela máquina, que multiplica a temperatura fria, que é 350 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 500 Kelvin. Isso aí vai dar menos 1.400 Joule. E o sinal é negativo para indicar que é o calor rejeitado pela máquina. O trabalho é calculado como sendo o QH mais QC. Substituindo os valores, o QH é 2.000 joules, mais um QC negativo de 1.400 joules. Isso aí dá um trabalho de 600 joules. E, finalmente, a eficiência é calculado como sendo a razão entre o trabalho e o calor recebido pela máquina. Isso aí vai dar 600 dividido por 2.000. Fazendo essa conta aí, a gente encontra o resultado de 0,3, que equivale a uma eficiência de 30%. Este exemplo diz o seguinte: suponha que 0,2 mol de um gás ideal diatômico com gama igual a 1,4 em um ciclo de Carnot com temperaturas de 27 graus Celsius e 27 graus Celsius. Obviamente, 227 graus Celsius é a temperatura da fonte quente e 27 graus Celsius é a temperatura da fonte fria. A pressão inicial é PA igual a 10 elevado a 6 Pascal, e durante a expansão isotérmica na temperatura mais elevada, o volume dobra. Então o problema está dizendo o seguinte: a gente começa o nosso ciclo bem aqui, no ponto A, e ele expande isotermicamente até o ponto B, e essa daqui é a temperatura mais alta, que é o TH, que é igual a 227 graus Celsius. De A para B, o volume dobra. Aí o item A pergunta: acha a pressão e o volume em cada um dos pontos A, B, C e D. Então nós precisamos determinar pressão e volume nos pontos A, B, C e D do ciclo de Carnot. O item B: calcule Q, W e ΔU no ciclo todo e em cada etapa do ciclo. No item C, determine a eficiência diretamente a partir dos resultados do item B.
Pois bem, no ponto A, nós temos que a temperatura do ponto A vai ser igual à temperatura do ponto B, já que esse pedaço do processo aí de A para B é uma expansão isotérmica, a uma temperatura igual à temperatura da fonte quente, que é 227 graus Celsius, que convertido para Kelvin vai ser 500 Kelvin. A pressão no ponto A é dada igual a 10 elevado a sexta Pascal, e o volume no ponto A a gente pode calcular utilizando a equação de estado do gás ideal, que vai ser nRTA dividido por PA. Substituindo os valores, onde N é 0,2, o R vai ser a constante universal dos gases, que é 8,314 Joule por mol por Kelvin, vezes a temperatura TA, que é 500 Kelvin, dividido por 10 elevado a sexta. Fazendo todos os cálculos, nós obtemos um volume no ponto A de 8,31 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. No ponto B, a gente tem que TB é 500 Kelvin, já que de A para B é uma expansão isotérmica. O volume de B é 2 vezes o volume de A, foi dado pelo problema. Isso aí equivale a um volume de 16,6 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Falta calcular a pressão no ponto B. Aí a gente usa o fato de que é uma equação, o processo de A para B é um processo isotérmico para um gás ideal, então nós podemos utilizar o fato de que PA, PB, VB é igual a PA, VA, que é uma expansão a temperatura constante do gás ideal. Então, a pressão em B vai ser a pressão em A dividido por 2, já fazendo as contas, e nós encontramos que a pressão no ponto B é 5 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Vamos agora para o ponto C. A temperatura no ponto C é igual à temperatura no ponto D, já que isso aí é uma compressão isotérmica a temperatura de 27 graus Celsius, que convertido para Kelvin equivale a 300 Kelvin. Aí podemos utilizar um processo adiabático, já que essa é uma compressão adiabática, para encontrar a relação entre volume e temperatura no ponto B e volume e temperatura no ponto C. Aí, o volume no ponto C, já que a gente tem o volume do ponto B e a temperatura do ponto B e a temperatura do ponto C, o volume no ponto C vai ser igual ao volume no ponto B, que multiplica TB dividido por TC elevado a 1 sobre gama menos 1. Substituindo aí os valores, nós vamos encontrar que o volume no ponto C é igual a 59,6 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. A pressão no ponto C, podemos mais uma vez utilizar a equação de estado do gás ideal, que vai ser nRTC dividido por VC. Substituindo os valores, encontramos uma pressão de 0,84 vezes 10 elevado a 5 Pascal. No ponto D, a temperatura do ponto podemos aplicar aí um processo, encontrar o volume do ponto D utilizando
um processo adiabático entre o ponto A e o ponto D. Né? Nós temos a temperatura do ponto A vezes o volume do ponto A elevado a gama menos 1 vai ser igual à temperatura do ponto D, que multiplica o volume do ponto D elevado a gama menos 1. Note que nós temos TA, TD e VA. Falta só obter VD. Então, o volume no ponto D vai ser igual ao volume no ponto A, que multiplica TA dividido por TD elevado a 1 sobre gama menos 1. Que substituindo os valores, nós vamos encontrar um volume de 29,8 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. A pressão no ponto D, a gente, mais uma vez, utiliza a equação dos gases ideais, que vai ser nRTD dividido por VD, e substituindo todos os valores, a pressão no ponto D vai ser 1,67 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Então, nós encontramos todos os parâmetros T, temperatura, volume e pressão em cada um dos pontos do ciclo de Carnot. Falta agora nós passarmos para o item B, que é calcular o calor, o trabalho e a variação da energia interna em cada etapa do ciclo. No item B, a gente começa pelo processo AB. O calor de AB vai ser igual ao trabalho de AB mais a variação de energia interna de A para B. Porém, o processo de A para B é um processo isotérmico de um gás ideal. Então, a variação de energia interna é igual a zero. O trabalho de um processo isotérmico em um gás ideal durante uma variação de volume já foi calculado no capítulo anterior. A gente já usa o resultado direto, que é nR vezes a temperatura do processo, que no caso é a temperatura quente, TH, que multiplica o logaritmo do volume final dividido pelo volume inicial. Substituindo aí todos os valores, nós encontramos que o calor recebido durante o processo de A para B é 576 joules, e esse calor equivale ao calor recebido pela máquina de Carnot. No processo BC, a gente tem que o calor trocado de B para C vai ser igual ao trabalho de B para C, mais a variação de energia interna de B para C. Só que o processo de B para C ele é um processo adiabático, que não troca calor. Então, o Q de BC é igual a zero. Então, o trabalho de B para C vai ser igual a menos a variação da energia interna de B para C. Só que a variação da energia interna de B para C, de um gás ideal, a gente conhece. Ela é ΔU de B para C é igual a N, o calor específico molar a volume constante, que multiplica a variação de temperatura final menos a inicial. Então, vai ser TC menos TH, já que a temperatura no ponto C é a temperatura da fonte fria do ciclo de Carnot. O calor específico de um gás diatômico é tabelado 20,8 joules por mol. Então, a variação de energia de B para C, substituindo aí os valores, vai ser menos 832 joules. É negativa porque o gás esfriou. Então, vamos marcar aqui. Já temos o processo de A para B, o processo de B para C. Vamos agora para o processo de C para D. Então, o calor trocado de C para D vai ser igual ao trabalho de C para D
mais a variação de energia interna de C para D. O processo de C para D é uma compressão isotérmica. Mais uma vez, a variação de energia interna é zero. Então, o trabalho de C para D, já direto, vai ser N vezes R, a constante dos gases, vezes a temperatura dessa isotérmica aí, que é Tc, que multiplica o logaritmo do volume final, que é Vd, dividido pelo volume inicial, que é Vc. Vc. Substituindo aí os valores, nós encontramos que esse trabalho de C para D, assim como o calor trocado de C para D, é menos 346 joules. O calor é negativo porque equivale ao calor rejeitado pela máquina. E o trabalho é negativo porque é uma compressão volumétrica. Finalmente, temos o processo de D para A, e que o calor trocado de D para A é igual ao trabalho de D para A, mais a variação de energia interna de D para A. Como é um processo adiabático, o Q é igual a zero de D para A, então o trabalho de D para A é menos a variação da energia interna de D para A. Mas a variação de energia interna de D para A, de um gás ideal, também é conhecido, é calculado similar ao processo BC. Vai ser igual a NCV vezes a variação de temperatura. No caso aí, a temperatura final é TH menos a temperatura inicial TC. Isso aí vai dar uma variação de energia interna de 832 joules. Positiva, porque o gás aqueceu. Por outro lado, o trabalho é negativo, porque o gás foi mais uma vez comprimido. O volume do gás foi mais uma vez comprimido. Então, a gente pode colocar tudo numa tabela, em que temos todos os processos Q, o calor trocado, o trabalho e a variação de energia interna, e os processos de A para B. E o calor de A para B é igual a 576 joules. O trabalho de A para B também vai ser 576 joules, já que de A para B é uma isotérmica em que ΔU é igual a zero. Então, o trabalho é igual ao calor trocado. De B para C é um processo adiabático. O calor é zero, trocado. O trabalho é 832 joules positivo, porque o volume do gás está expandindo. Portanto, a variação da energia interna tem que ser negativo, menos 832 joules. No processo de C para D, nós temos uma compressão a temperatura constante. Então, a variação de energia interna é zero, então o calor é igual à variação do trabalho, o calor é igual a menos 346 joules, o trabalho também vai ser menos 346 joules, negativo, porque o volume está diminuindo, e o calor é negativo, porque a máquina está perdendo calor. E a variação de energia interna é zero. E, finalmente, o processo de D para A, que é uma compressão adiabática, em que Q é igual a zero, o volume diminui mais uma vez, então o trabalho é negativo, de menos 832 joules, e o volume diminui à medida que a temperatura cresce, então a variação de energia interna do gás é de 832 joules. Então, para calcular
as variações de Q, W e U no ciclo inteiro, a gente simplesmente soma o Q em todos os processos, o W em todos os processos e o ΔU em todos os processos. O calor total em todo o ciclo, 230 joules, que é o calor líquido do sistema. Ele recebe 576 joules no processo de A para B e rejeita 346 joules no processo de C para D e recebe uma energia líquida, né, total de 230 joules. Esses mesmos 230 joules do calor líquido viram o trabalho útil realizado pela máquina. E como o ciclo é fechado, a variação de energia interna é igual a zero. Então, finalmente, vamos para o item C, que pede para determinar a eficiência diretamente a partir dos resultados do item B. No item anterior, nós calculamos QH como sendo 576 joules, QC como sendo menos 346 joules, e a eficiência é calculada como 1 mais a razão entre QC e QH. Substituindo aí os valores, a eficiência vai ser 1 menos 0,6, isso aí vai dar 0,4. Então a eficiência total dessa máquina de Carnot é de 40%.